boa tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, pelos recados que a gente sempre recebe através das nossas redes sociais. É sempre um prazer ter você conosco, uma alegria poder entrar na sua casa. Hoje a gente fala sobre um assunto muito importante, que é a exposição de relacionamentos nas redes sociais, com a doutora Triana Portal, que é psicóloga clínica. Se você quiser participar desse bate-papo, vai poder enviar para nós a sua mensagem. Eu quero já te lembrar de todas as redes sociais da emissora. Nós temos Instagram, Facebook passando aí para vocês e o nosso canal do YouTube, Hit TV Oficial, assim como o Facebook e o Instagram TV Hit. Está tudo passando aí para vocês. Através do canal do YouTube, você acompanha a nossa programação em tempo real e pode assistir também a todos os programas que já foram ao ar. Então, encontrar algum programa que você tenha perdido, reassistir algum que você gostou muito. Você pode, inclusive, lá no nosso canal, maratonar, como dizem, né? Assistir a vários programas, um conteúdo que eu sei que, com certeza, você vai gostar, porque além de ter muita informação, tem artesanato, entretenimento, muita coisa bacana no nosso programa para você. Eu te convido também, enquanto o programa acontece, a entrar lá no meu Instagram, @JaqueStefano. Através dele, sempre um pouquinho dos bastidores, do programa ao vivo, do meu dia a dia. E, principalmente, eu te convido a participar através do WhatsApp. 0 Operadora 11 3337 5886. A gente fala hoje sobre a exposição de relacionamentos nas redes sociais. Se você quiser fazer a pergunta sem se identificar, não tem problema nenhum. 0 Operadora 11 3337 5886. Eu recebo aqui a doutora Triana Portal, psicóloga clínica. Tudo bem, doutora? Prazer te receber aqui novamente, viu? Prazer é meu estar aqui com você novamente. Falando sobre um assunto muito importante, aqui nos bastidores a gente já conversou bastante sobre isso. Tem muito o que se falar, né, doutora? Sim. Quando a gente fala de exposição de relacionamento, a gente sabe que existem pessoas que se expõem mais e se expõem menos desde sempre. Pessoas que se expõem para os amigos, que se expõem no trabalho, que se expõem na família. Mas com a rede social, isso toma um cenário muito maior? Sem dúvida. A pessoa não tem ideia, né, de que ela está falando para uma audiência muito maior do que seria, né, em outros tempos, ou dentro da empresa, ou dentro da família, ou mesmo entre uma roda de amigos. É como se estivesse falando numa praça pública sobre a sua vida pessoal. E é importante pensar por que hoje, né, isso se tornou mais... Mas acontece com mais vezes da pessoa precisar se expor dessa maneira. Falando de relacionamentos, o que a pessoa quer? Muitas vezes ela nem sabe. Às vezes é uma questão de falta de controle dos impulsos ou de não refletir a respeito do que aquela ação vai levar. Mas outras vezes é uma forma de provocar o outro, de mostrar uma realidade que não é bem daquele jeito que parece, né? Então, se você mostra aquele relacionamento bonito, beijos e abraços, parece que você está querendo, pode parecer, às vezes realmente e você só está querendo, né, mostrar o seu momento de felicidade, mas percebe-se que quando a pessoa está com algum conflito, ela tende a ocupar esse espaço, né, de uma realidade, vamos dizer, mais fabricada, idealizada, do que realmente está acontecendo, e isso pode servir para provocar o outro, para mostrar, por exemplo, para um ex ou uma ex que eles estão muito bem, para as amigas, olha só o meu relacionamento, como vai bem, como eu estou feliz. Então tem muitas, nas entrelinhas a gente encontra muitos significados pelo qual as pessoas se expõem dessa maneira, em excesso. Podemos continuar falando aqui, que me chama a atenção também, quando há alguma desavença, né? Algum término, alguma briga, e a pessoa vê aquilo como um espaço assim, excelente e profícuo para falar mal do outro, para expor o outro, principalmente para a família, para amigos, a comunidade, né? Se a pessoa está numa igreja, ou mesmo trabalho, né? Então, às vezes, uma coisa pessoal, uma desavença de um casal que deveria ser algo que você resolve no seu íntimo, a pessoa usa para denegrir a imagem do outro, para mencionar o outro de forma desonrosa.
É uma exposição para o outro mesmo, né? Uma exposição do outro. Doutora, e a pessoa não tem direito disso, né? Você falou uma coisa que me fez lembrar. Na segunda-feira, eu conversei com a delegada Raquel Galinatti e a gente estava falando sobre a violência doméstica. E a gente abordou um ponto que é muito interessante. Como geralmente essas relações, elas são cíclicas, elas vivem como que numa bola de neve, momentos diferentes, né? Em alguns momentos, esse homem que é um agressor, para ele não ser denunciado ou para eles voltarem a ficar bem, ele se torna de novo o príncipe encantado, depois ele parte de novo para as agressões e geralmente isso é cíclico, como eu falei. E a gente falava sobre essa mulher que só expõe o positivo na rede social. Então vamos imaginar que os amigos, a família estão olhando ali só um monte de foto linda, um monte de viagem, tudo maravilhoso. E de repente essa mulher resolve denunciar, porque ela já está sofrendo abusos há muito tempo, talvez violência física há muito tempo, violência psicológica. As pessoas vão olhar para a rede social e vão falar, o quê? Ela está falando que ele é mau, mas olha que vida maravilhosa que eles levavam. Então também, às vezes, tentando se autoafirmar, acreditar, enviar alguma informação, talvez não só para os outros, mas para si mesmo, de que está tudo perfeito, pode, na verdade, te atrapalhar. A doutora falou que pode até, esse homem que é um agressor, ele pode até pegar as redes sociais e usar como prova. Fala, não, ela está mentindo, olha aqui como nossa vida era maravilhosa. Olha o risco dessa exposição, doutora. Sim, o risco da exposição e tem uma coisa, a gente não engana a si mesmo. A gente pode até se iludir, mas no fundo, a pessoa sabe, né? Então, não é uma coisa de tipo, não, eu vou dizer que eu estou feliz, porque aí eu vou elevar o meu espírito e eu vou me sentir feliz. Aquilo é intencional, aquilo é para aparecer. Principalmente porque as pessoas que brigam muito, vai e volta, ou tem um relacionamento disfuncional, ela acaba comentando, né? Se não expondo na internet, comentando com amigos, com parentes, né? E essas pessoas se posicionam, né? Vão dizer, poxa, né? Tome uma atitude. Geralmente é uma atitude muito drástica e muito fácil e rápido, que não é assim que funcionam as coisas, né? Até por isso a gente diz que os seus problemas, né? Eles não devem ser discutidos com qualquer um e nem expostos, porque essa pessoa que você vai desabafar, nem sempre ela tem a resposta para você. Então, o que você busca, a resolução dos seus problemas, vai estar em outro lugar. Seja com Deus, seja com o seu psicólogo, seja com uma pessoa de extrema confiança, seja com um familiar, e não com a primeira pessoa que aparecer. Ou com várias, né? Ou com várias. Com isso. Olha que interessante, doutora. A gente viu um caso, eu vou colocar as imagens, a produção separou. Aconteceu o seguinte, uma jovem, um jovem, era um casal de namorados, pelo que a gente pôde entender, tá? Tô trazendo aqui o caso pra gente debater, tem as imagens aí que vão passar. Um casal de namorados, ela fez uma reunião, chamou a família inteira, preparou um evento, preparou como se fosse uma festa com todas as pessoas e começou a fazer uma transmissão ao vivo, olha aí. E as pessoas imaginando, uns acharam, vão ficar noivos, vão casar. E ele surpreso, sei lá, acho que ele pensou que ela ia pedir a mão dele em casamento, alguma coisa assim. E daí então aí, família toda reunida e transmissão ao vivo na internet. A hora que vai acabar a tal da revelação, vai acabar a festa, chega o momento da tal da revelação, ela conta pra ele, diante de toda a família, que ela descobriu uma traição. Ele fica super sem graça, sai. E aí eu me pergunto, doutora, primeiro, esse tipo de vídeo viraliza. Então, se ela quis mandar isso só para um grupo de amigos, sei lá, 1.000, 2.000, abre aspas, amigos, fecha aspas, né? Porque, entre aspas mesmo, essas pessoas que a gente tem na rede social geralmente nem são nossos amigos próximos, mas se ela achou que ia ficar nesse nicho, viralizou. Tá aqui na TV, passou já em outras emissoras. Sim. E aí eu me pergunto e volto para aquele ponto que você falou, que é o que leva uma pessoa a trazer uma exposição dela? Porque não é só a exposição do outro, é a exposição de si, reunir a família, fazer uma postagem ao vivo contando uma traição. Como que você vê isso, doutora? Eu vejo isso como uma pessoa que tem uma dificuldade de controle dos impulsos, que não pensa muito, né, antes de fazer as coisas e que já tem uma tendência a comportamentos vingativos, a comportamentos de fazer mal para o outro, porque se você é lesado de alguma forma, né, se você foi traído, né, você não precisa mais conviver com aquela pessoa, né, você pode não falar mais com aquela pessoa. Até dependendo do que for, cabe danos morais, né? Já conversei aqui com alguns advogados, tem várias medidas, né? Várias medidas, mas não vai resolver em nada, não vai mudar em nada o que aconteceu, né? Então, talvez o silêncio dela fosse uma vingança, talvez até
mais dolorida. E aí eu fico imaginando, doutor, o que os pais dessa menina sentem quando vem também a filha se expondo desse jeito. Os pais do rapaz, claro que ele fez errado de tê-la traído, mas você acaba jogando para a família, para os amigos todos, uma situação que acho que as pessoas nem sabem como lidar com isso, né, doutora? Acaba sendo uma vergonha, um constrangimento para a família e para os próximos relacionamentos. Quem for se relacionar com ela vai ter medo dela, vai falar, olha, não sei se eu posso confiar muito nessa pessoa, porque é uma pessoa que fala além da conta sobre questões íntimas. Então, assim, eu vejo isso de uma forma bastante negativa, bastante imatura, né, de uma pessoa insegura que precisa, assim, provar para o outro o quanto ela é boa e o quanto o outro é ruim. Né? E não sabe, assim, entender que as coisas acontecem pra gente na vida e às vezes a gente é lesado, mas a gente não pode fazer justiça com as próprias mãos, né? A gente vive numa cultura em que não funciona assim. Você pode até recorrer, como você disse, à justiça em alguns casos, mas não vai querer você ali fazer justiça da forma que você viu que seria interessante. Você usou uma palavra que eu quero trazer aqui para o nosso bate-papo, que é a palavra vingança. Uma palavra que a gente foge muitas vezes de falar, mas, doutora, vamos pegar aqui o caso da traição. Vou trazer não só para namoro, vamos trazer traição para casamento, para relacionamentos duradouros, para famílias com filhos. A traição não é um sentimento fácil, não é uma ação fácil da gente encarar. E que sentimentos ser traído pode gerar em nós? Querer se vingar é um deles? Assim, muita raiva, né? A gente pensa em muita raiva. É muito mais difícil, né? Se você pensar uma separação, quando você é deixado, e muito mais ainda quando você é traído, né? Então, vai trazer à tona sentimentos muito ruins e que às vezes cega a pessoa para outras coisas. Então, se você tem filhos, por exemplo, e você fica muito enraivecida, né, com o pai do teu filho, dos teus filhos, e você parte para uma postura de vingança, uma postura de revidar o que foi feito, você acaba, assim, trazendo muita devastação para a sua vida familiar de uma forma geral e muita dor aos filhos. E não vai sarar, não vai curar a ferida que essa pessoa te causou. Doutora, me fez lembrar de tantos casos que muitas vezes quem acaba trazendo aqui para nós são os advogados, quando a gente fala de separação, de guarda de crianças, de pensão, enfim, de partilha de bens. Por quê? Os filhos são usados muitas vezes como massa de manobra. Como você falou, a gente tem aqui, lógico que você deve procurar Deus. Se você tiver alguém de muita confiança na sua igreja, porque também não é para dentro da igreja você falar a sua vida para todo mundo. Mas em um caso como esse, uma família que passa por uma traição, querendo ou não essa pessoa perdoar, é importante passar por um tratamento psicológico, doutora? Sem dúvida. É um momento em que a pessoa precisa desabafar bastante, reorganizar, né, toda a sua vida, se adaptar à nova realidade imposta, né, tratar dessas dores, ir a um lugar neutro, né, em um lugar que você não está, como a gente está falando aqui, em risco de expor desnecessariamente a sua vida, de ouvir conselhos e dicas que vão te levar para um caminho ainda pior. Às vezes, assim, o que é bom para um não é bom para outro e a pessoa tem o jeito dela de resolver as coisas e não tem, assim, a postura de um profissional, de uma pessoa, né, mais madura, muitas vezes, para fazer com que essa pessoa passe por esse luto ou por esse processo de uma forma saudável. Doutora, daqui a pouco a gente volta para relacionamento homem e mulher, mas eu quero pincelar agora outros tipos de exposição de relacionamento nas redes sociais. Eu estava batendo papo aqui fora do ar, conversando com o meu diretor. Nós nos conhecemos há quê? Quase 20 anos, né, Minas? Quase 20 anos nós nos conhecemos e a gente se recordou aí de uma situação, quase 19, né? E a gente se recordou de uma situação que eu devia ter 22, ele devia ter um pouquinho mais de 22. E 26, ele sabe quantos anos ele tinha. E a gente estava recordando que naquela ocasião, ele já era meu chefe, a gente teve uma desavença com o grupo, não foi só comigo, né? Uma desavença ali. E a gente tinha também uma relação pessoal. Então eu falei, eu fui no aniversário da filha dele, mas a gente estava meio brigado e demorou uns 2 anos para a gente voltar a ter a mesma relação.
Hoje a gente estava conversando, eu falei, não, mas você estava completo de razão, eu estava totalmente errada. Hoje eu estou com 37 anos, eu tenho outra cabeça, a gente continua trabalhando muito bem junto depois de todo esse tempo, mas olha que interessante você ter um psicólogo, por exemplo, porque se naquela época eu conversasse com outro amigo de 22, ele conversasse com outro amigo de 25, podia ser que desse um problemão nessa história, mas se você, estou falando agora de relacionamentos profissionais, procura um profissional neutro, talvez já tivesse ajudado naquela época a gente ver como a gente está vendo hoje. Isso é importante, não é, doutora? E o profissional pode te mostrar o outro lado. Perfeito. Porque quando você está com raiva, você só vê o seu, né? Sim, e assim, ele vai te mostrar uma outra forma de pensar, se ele está vendo alguma coisa que você não está vendo. Né? Então, essa reflexão faz com que a pessoa... Lógico que a decisão, a tomada de decisão, a escolha dos caminhos é sempre da pessoa, claro, e não do psicólogo, e nunca deve ser. Perfeito. Né? Mas, assim, clarear os pensamentos, mostrar o outro lado e acalmar a pessoa em relação ao caminho das coisas. E, às vezes, até explicar, olha, nesses casos, geralmente acontece isso, isso e aquilo, porque a gente já tem vivência disso, né? Uhum. Tem conhecimento de teoria e prática. É diferente de uma amiga que vai tomar suas dores e vai... ali, vamos dizer, botar fogo isso mesmo. na questão. E dependendo do momento, pode até te conduzir a fazer uma coisa errada porque alguém botou fogo, né? Exato, né? E além do que é real. E o melhor amigo também, né? Às vezes tem amigos que, assim, não são realmente amigos quando eles simplesmente tomam partido e ficam botando fogo. Vou usar esse termo, tá? O amigo, às vezes, mostra o outro lado para você. Esses são os amigos. Não é bem assim. Olha, isso não tá legal. Veja bem. Mas quando a pessoa está, às vezes, em um momento de muita raiva ou de muita dor, ela quer ouvir, ela ouve o que ela quer ouvir. Ela não, muitas vezes não ouve o que é a realidade. E de repente um profissional que é alguém neutro, assim, pode ser alguém que ela ouça, consegue ter um pouco mais de penetrância. E até sabe como abordar cada pessoa, né? Exato. Porque a gente não sabe fazer isso, mas o psicólogo sabe. E aí, doutora, eu quero trazer para os tempos de hoje. Eu tô falando de um momento em que mal existia a rede social. Eu tenho visto hoje pessoas exporem a vida profissional na rede social. Então, falam mal da empresa quando saem, contam a briga que tiveram com o gestor ou com um colega de trabalho. Essa exposição de relacionamentos profissionais na rede social, além de prejudicar os próximos empregos, demonstra o que sobre a pessoa, doutora? Demonstra desequilíbrio, imaturidade, falta de educação, né? É assim, vamos dizer, né? Eu acho que assim é um pouco falta de decoro, né? Então, assim, a questão profissional, e ela está só fazendo mal para si mesma, porque se ela tem uma atitude dessa e isso fica registrado, marcado, alguém viu, alguém vai contar, né? O próximo emprego que ela for pleitear, né, aquilo vai ser levado em conta. E muitas pessoas são excelentes profissionais, altamente qualificados, e eles não são contratados pela postura que tem, pelas coisas que falam, pelo modo como se apresenta. Então, isso é um tiro no pé. Usando aqui bastante termos assim, populares, seria um tiro no pé. Então, a pessoa acha que está ali, não, agora eu vou expor todo mundo, eu vou falar o que eu quiser dessa empresa, eles vão ver. Mas, assim, ela é muito... É a voz dela contra um monte de pessoas. Então, assim, você querer brigar, às vezes, com uma instituição ou com uma empresa ou, por exemplo, um lugar em que você não concorda com os valores, mas não que esteja errado. Talvez você não se adapte àquele trabalho ou você não tem simpatia com uma determinada pessoa ali. Mas não que aquilo seja errado e que você tenha que divulgar isso, né, a todos os ventos. E ainda, doutora, acho que aí também tem um ponto muito importante, aproveitando que você acaba de falar. Ainda que a gente tenha razão, para que expor? Eu acho que isso também é um ponto muito importante, né? Então, quando a gente volta lá para o relacionamento de casal e a gente fala de uma traição, é lógico, quem traiu tá errado. Aí, lógico que cada relacionamento é um relacionamento, às vezes tem parcela de responsabilidade dos dois dentro do que aconteceu, mas de um modo geral, o que foi traído, entre aspas, estaria certo e o que traiu estaria errado. Pensando especificamente sobre a traição, sem analisar os casos. Então, entende o que eu tô falando, tá?
Mas ainda assim, você foi traído, o outro tá errado. Por que você tem que expor na rede social que você foi traído? A gente tem que pensar antes de se expor, não tem, doutora? A pessoa está machucada, ela busca a validação das pessoas, ela busca assim, um ganho secundário das pessoas. Olha, né, que triste, que coisa que fizeram com você, ele é muito ruim. Né? A pessoa busca essa oportunidade de ter o afago, né? De ter o colo das pessoas, mas também não é muito inteligente, porque quando você passa a atacar o outro, você não ganha esse lugar de respeito do outro, de dó, talvez, né? Ou de compaixão, ou de... Então, as pessoas não vão te dar o mesmo carinho e o mesmo suporte se você tivesse sido uma pessoa bastante elegante e guardasse... ali a intimidade, não a sua dor, porque a sua dor pode ser vista quando uma pessoa está triste. A gente não precisa nem conhecer muito, e quem conhece bem sabe o quanto a pessoa está sofrendo. Então, ela não precisa mostrar o tanto que o outro é ruim, o tanto que o outro fez de errado, porque foi errado. E ela vai ter esse apoio das pessoas muito mais do que se a pessoa começa aí, né, a ter atitudes muito agressivas, muito intempestivas. Doutora, e aí, eu vou me preparar para dar um recadinho, queria que você falasse sobre isso. A pessoa, de alguma maneira, na sua opinião, ela se conforta com likes? Porque quando a gente falava de você contar para uma amiga pessoalmente, essa amiga te defende, por mais que você esteja errado em qualquer situação, você tem a defesa do outro, você vai se sentir melhor, tem aquilo momentâneo, tem o olho no olho, tem a troca. Vamos para esse âmbito aí das redes sociais. Quando essa pessoa expõe o outro, então tem uma ex-reality aí bem famosa, que expôs a relação com o marido, que tinha sido traído acho que 18 vezes. Aí foi a opinião pública toda contra o rapaz, depois ela volta com o rapaz, e aí perde a credibilidade, a relação deles. Bom, o que a relação deles importa para o mundo? Não sei, mas acabou trazendo uma grande repercussão. Olha o tamanho dessa exposição. Enquanto eu me preparo para dar um recadinho, eu te pergunto, há algum conforto na curtida, no like, no comentário contra o outro quando eu estou expondo uma relação na rede social? O que a senhora vê, doutora? Olha, eu vejo que num primeiro momento, principalmente uma celebridade, ela vai ter, assim, um apoio muito grande, principalmente do público que a segue, que gosta dela. Então, isso traz essa sensação muito irreal, né? Mas uma sensação com as curtidas, com os comentários de apoio, de que as pessoas estão do lado dela. Perfeito. Já a gente bate mais papo sobre esse assunto. O nosso programa está de volta. Nós estamos falando hoje sobre exposição de relacionamento nas redes sociais com a doutora Triana Portal, psicóloga clínica. Nesse bloco, quero repercutir a história de uma atriz famosa. Começou como atriz mirim e tem uma grande exposição com sua família nas redes sociais. Agora, a discussão principal parece que é por conta de patrimônio, de dinheiro. Eu vou repercutir esse assunto com a doutora já. Mas antes da gente continuar o nosso bate-papo, é hora de destaques da redação. Já falo com ela, Juliana Dariva. Tudo bem, Ju? Boa tarde. Oi, Jaque. Boa tarde para você e para todos que acompanham o nosso programa. Um prazer ter você aqui com a gente. Nessa quarta-feira, conta para nós quais os destaques que você separou para hoje. Prazer é todo meu. E olha só, apesar do inverno, a capital paulista pode registrar hoje a maior temperatura para o mês de agosto desde 1963. Imagens de termômetros aqui no centro de São Paulo, que foram gravadas pouco antes do meio-dia, já marcavam 33 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia, INEP, informou que a cidade pode registrar a maior temperatura para o mês em 60 anos no Mirante de Santana, Zona Norte. Atualmente, o dia mais quente de agosto, já registrado pelo órgão, foi em 1952, quando bateu a marca de 33,1 graus. A previsão indica que na quinta-feira a capital possa bater outro recorde, atingindo 34 graus.
Outros 18 estados e o Distrito Federal